Prepare-se para a queda da internet e das redes sociais. Eu não sei se você se lembra, mas recentemente tivemos um apagão de redes sociais que durou por volta de 5 horas e meia. Você se lembra disso? E aí me fala uma coisa, como você se sentiu naquele momento? Como você ficou consigo mesmo? Sem redes sociais, sem Facebook, sem Instagram, sem WhatsApp. É complicado, né? E se eu disser que isso daí pode acontecer novamente e mais? Acontecer por 3 dias e 3 noites, ou uma semana, ou um mês. Já imaginou essa situação? Você se sente preparado para isso? Haverá um momento na nossa história ou na história da humanidade que você olhará esse acontecimento e perceberá que isso realmente pode ocorrer. E olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu não estou sendo aqui um cavaleiro do apocalipse, não. Eu estou falando de uma suposição. Não é uma afirmação. Tá claro para você? Eu não sou um vidente que sei o futuro e sei o que vai acontecer, mas existem possibilidades. Muitas possibilidades. Qual a importância, qual é a necessidade de você estar consciente desse fato, que afinal de contas não é um fato simples, não. A necessidade de você estar consciente desse fato é que você estará preparado para esse ambiente quando isso ocorrer, se ocorrer, tá? Mas o mais importante, você vai perceber quando isso ocorrer e se ocorrer que você não estava louco e você se preparou antecipadamente, ao invés de dizer que, puxa vida, eu prefiro estar ignorante até o final. Você vai ver como é importante a preparação sobre isso. Então, eu quero falar agora da possibilidade de uma falha de todo o nosso sistema de internet e no sistema elétrico. Isso é possível? Sim, é possível. Eu vou mostrar alguns fatos para você que vão comprovar o que eu estou falando. Essas tempestades solares os astrônomos chamam de ejeção de massa coronal e elas são as protagonistas das auroras boreais e austrais. Olha só que interessante. Olhar aquilo lá, você pode até fazer um turismo e ver aquele aurora boreal que todo mundo fala, que lindo, aquelas luzes verdes tremeluzindo no céu. Aí você vai falar que coisa mais linda, mas é uma tempestade solar. Você acha isso daí lindo? Porque você não sabe as consequências que isso daí poderão ter. Essa tempestade solar é um fenômeno onde o Sol vomita uma quantidade enorme de matéria e isso chega até o nosso planeta e pode afetar muitas coisas. Em 1959, há mais de 163 anos, ocorreu uma grande explosão solar. E essa explosão solar foi chamada de evento Carrington, porque é o nome do astrônomo que conseguiu estudar esse fenômeno. Essa foi uma poderosa tempestade solar geomagnética que atingiu a Terra e isso causou sérios problemas. E olha, naquela época, 1859, não havia internet, tá? Foi há 163 anos atrás. Então, não houve como estudar isso, mas os efeitos foram chocantes. A quantidade de partículas liberadas foi tão grande que houve a aurora boreal em Cuba. E esse fato só acontece nos extremos polares. Então você imagina a força com que isso veio para a Terra. Só para você ter uma ideia, equipamentos elétricos como baterias e circuitos elétricos pegaram fogo, queimaram, explodiram. E uma coisa interessante, esse fenômeno interferiu na época na rede de telégrafo, que é o que se tinha na época, chegando a eletrocutar alguns dos operadores e deixando os Estados Unidos e a Europa sem comunicação. Outra tempestade solar ocorreu em 1967 e ela foi muito interessante porque ela desativou alguns dos satélites de vigilância dos Estados Unidos, dando um susto nos Estados Unidos e fazendo que eles pensarem que eles estavam sendo atacados pelos russos. Por pouco não houve um grande problema mundial. Em 10 de março de 1989 ocorreu outra grande ejeção de massa coronal do Sol. E foi uma grande explosão como se milhares de bombas nucleares estivessem explodido do Sol. Esse distúrbio gerou várias auroras boreais no hemisfério norte. E mais, houve condução de energia elétrica através do solo. E isso gerou problemas inclusive no sistema de rádio dos Estados Unidos. Na madrugada do dia 13 de março de 1989, essa ejeção de massa coronal, essa ejeção de massa coronal encontrou uma falha no sistema de Quebec e ele conseguiu adentrar no sistema elétrico e o sistema elétrico ficou em menos de 2 minutos fora por 12 horas. Quer dizer, em apenas 2 minutos ele fez com que todo Quebec no Canadá ficasse sem energia elétrica.
E isso tem uma coisa interessante, acabou afetando mais de 200 casos nos Estados Unidos de queda de energia elétrica. Fora isso, alguns satélites ficaram descontrolados e isso assustou todos os cientistas. Já em 2006, uma tempestade de nível X atingiu vários satélites e acabou causando problemas dos GPS. As tempestades são classificadas em A, B, C, N e X, sendo que X é a mais forte delas. Uma tempestade classificada como X, ela pode causar vários problemas na rede elétrica, na rede de satélites, e isso é o que se prevê que possa realmente acontecer pelos exemplos anteriores. Há uma anomalia que mostra uma falha no sistema magnético da Terra. A sigla pode parecer inspiradora, o nome dela é AMAS, mas é uma anomalia magnética no Atlântico Sul. Ela não é tão inspiradora assim. Olha essa imagem, ela mostra claramente para vocês a falha que há desde a América do Sul até o comecinho da África. Então, dentro dessa anomalia, numa tempestade solar de nível X, pode haver grandes consequências para os sistemas elétricos. Isso inclui internet, e se cair internet, caem também as redes sociais. Então vamos lá. Eu mostrei para vocês as consequências de uma tempestade magnética. E eu falei para vocês de internet e redes sociais. Mas vamos lá, você já imaginou uma tempestade magnética desse nível atingindo o planeta Terra? Ou pelo menos algumas regiões? Você já imaginou você ficando sem internet e redes sociais? Olha, eu vou dizer uma coisa para você, você vai ter que se amar bastante para se suportar, tá? Porque não vai ser fácil. Você vai ter que ficar horas e horas consigo mesmo. E aí, você é seu próprio amigo? Você consegue ficar do seu lado o tempo todo ou você vai querer sair do seu lado? Porque você não vai se aguentar. Pense nisso. Olha a importância de você estar consciente desse fato para você não ser pego de surpresa. Porque se isso acontecer, olha, sabe o que você vai ter que fazer? Você vai ter que conversar com o vizinho, você vai ter que sair na rua para conversar com aqueles que você conhece no seu quarteirão e só isso você vai ter de interação. Não vai ter like, não vai ter cliques aqui, cliques ali, não vai ter nada. Você pode até chegar para os seus vizinhos e amigos e dar um like para ele. E aí, tudo bem? Like para você, tá? Mas é só isso que você vai fazer. Por isso, a sua consciência disso é importante para você estar preparado. Porque nesse momento você vai conhecer todos os seus habitantes intracorpos. Todas aquelas partes de você. Tem o bonzinho, o mauzinho, aquele que é invejoso. Você vai ter que conviver com você. Então, pense nisso, aprenda a se conhecer, aprenda a ser seu próprio amigo, para não ter que passar por uma situação tão difícil na sua vida. Olha, tire alguns momentos para parar de ficar olhando só para o celular, tire alguns momentos para você ler um livro, para você pensar, para você meditar, para você olhar a vida de outra maneira. A gente está tão viciado hoje em internet e redes sociais que a gente não para pensar na possibilidade de ficarmos sem ela. Só que eu vou dizer para vocês, nos meus primeiros anos de vida, eu não tinha internet, eu não tinha redes sociais e garanto para você, eu sobrevivi e vivi bem e me tornei quem eu sou hoje. Isso que eu estou falando, por favor, não é uma profecia, é simplesmente uma suposição de algo que pode realmente acontecer, mas não quer dizer que realmente acontecerá. Mas é importante que você entenda que saber disso e nós voltarmos para nós mesmos pode nos fazer mais fortes, pode nos fazer pessoas mais conscientes e principalmente conscientes dessa manipulação que está nos sendo colocada, de sermos praticamente obrigados a passar a maior parte do dia olhando o celular, olhando o computador nas redes sociais, recebendo e-mails, comunicações constantes e comunicações que eu vou garantir para você que muitas vezes são desnecessárias. Saiba você que eu não conheço o futuro e eu não vim aqui para dizer como isso vai acabar. Eu vim aqui para dizer onde você pode começar a pensar, a raciocinar sobre tudo isso e libertar-se dessa dependência tão grande das redes sociais. Pense bem. Até breve.